Fala galera, você está na Infiso, o seu espaço maravilhoso para falar de humanidades, e hoje o assunto é história, expansão ultramarina, expansão marítima comercial. E a gente tende a simplificar todo esse processo dizendo que portugueses, espanhóis, depois outros estados-nações se lançaram ao mar por causa de tempero, as famosas especiarias. Mas isso é simplificar demais a explicação. A gente tem que entender que existe um contexto por trás desse empreendimento. Para início de conversa, esse movimento, que tem o seu auge ali no século XV e se alonga no século XVI, ele tem muito a ver com as transformações do fim da Idade Média. A gente não simplesmente está andando na Idade Média e fala, opa, chegamos na Idade Moderna. As transformações são progressivas e elas remetem aos séculos anteriores. Um exemplo disso são as cruzadas. O movimento cruzadista estabelece um contato com o Oriente, um contato com novas mercadorias, que estimula a revitalização do comércio e vai ter uma clara interferência no desenvolvimento da burguesia. E a burguesia, como a gente sabe, apesar de não ter poder político à época, ela vai ter um poder econômico muito grande que vai definir os rumos dos Estados-nações que vão se formar logo depois. E as especiarias que tinham um grande valor de mercado, e se não houvesse esse valor já fruto das transformações econômicas da época, não haveria tanta comoção sobre elas, o comércio era feito via Mediterrâneo controlado por mercadores genoveses e venezianos que deixavam o produto muito mais caro para chegar em regiões como Portugal e Espanha. Então, buscar novas rotas comerciais. A gente tem que lembrar ainda do agravante da queda de Constantinopla, que fecha outras rotas. Buscar outras rotas até as especiarias era essencial para as pretensões de desenvolvimento da burguesia e das monarquias nacionais que estavam se consolidando no período. E aí você pode questionar, Hudson, eu sempre ouço dizer que Portugal foi pioneiro nas grandes navegações, mas como um território tão pequeno conseguiu sair na frente? São alguns pontos que explicam isso, e o principal deles é a centralização política precoce de Portugal. Enquanto o poder ainda estava descentralizado em grande parte da Europa, Portugal conseguiu se formar enquanto Estado-nação. A centralização precoce administrativa de Portugal tem muito a ver com as guerras de reconquista, que é o processo de expulsão dos mouros da Península Ibérica, mouros que ocupavam a região desde o século VIII, e essa luta contra eles foi feita pelos habitantes da Península Ibérica com o apoio de nobres franceses. A história de Portugal, a administração do condado portucalense foi dada ao nobre francês, Dom Henrique de Borgonha, exatamente pelos serviços prestados na região na luta contra os mouros. O condado portucalense vai depois conseguir a sua independência administrativa, por assim dizer, mas o grande marco para Portugal está na Revolução de Avis, entre 1383 e 1385, onde, após uma crise de sucessão, Portugal corre o risco de voltar a ser administrado pelo Reino de Castela. Dom João Mestre de Avis, filho bastardo do antigo rei, ele consegue liderar a luta contra os castelhanos e consolidar o seu poder sobre Portugal. Ele inaugura a dinastia dos reis viajantes, que vai atuar muito em benefício da expansão comercial e, consequentemente, vai beneficiar a burguesia. Além disso, um dos elementos que a gente precisa refletir sobre Portugal é a sua posição geográfica favorável. Poxa, mas parece que Portugal está ali espremido, de fato está espremido ali entre a Espanha e o Atlântico. Porém, essa posição favoreceu o lançamento ao mar. Portugal não tinha uma vocação agrícola tão grande, tinha uma burguesia forte, e essa burguesia entendeu que a expansão comercial através do oceano era um caminho essencial para o seu desenvolvimento. A experiência náutica portuguesa sempre foi muito destacada nos livros de história, e a gente não pode esquecer que há uma herança dos mouros nesse desenvolvimento técnico. Portugal tem a chamada Escola de Sagres, que na verdade era um centro de troca de experiência entre os navegantes, e esse conhecimento náutico, junto com essa centralização monárquica, a condição que um Estado-nação tem de arrecadação, de tributação, de gerar caixa para investimento, todos esses fatores em conjunto conseguem, justificam o pioneirismo português na expansão ultramarina.
E a gente não pode esquecer que a transição da Idade Média para a Idade Moderna também marca o surgimento do capitalismo nessa forma rudimentar através do mercantilismo, que é o conjunto de práticas que caracteriza a economia dos Estados nacionais daquele período. Visava um balanço comercial favorável, o metalismo, o protecionismo, mas era um Estado interventor. E isso serviu muito tempo à burguesia, né? O interesse que o rei expandisse o comércio, o rei olhando a burguesia enriquecer e pensando nas tributações oriundas disso. Então, o mercantilismo ele norteia as diretrizes econômicas do período em questão. Hudson, então quer dizer que Portugal foi para o mar e de repente conseguiu tudo o que queria. O processo foi um pouco lento. A gente pode considerar a chegada em Ceuta em 1415 como ponto de partida, depois atravessar, né, o Cabo Bojador, antes disso Ilha da Madeira e Açores, depois Cabo Verde, e por fim, em 1488, Bartolomeu Dias consegue fazer a transposição do Cabo das Tormentas, ou seja, contornar a África, fazer o périplo africano, e ele volta para contar o seu feito. Daí, de 1415 até essa transposição, estima-se mais de 70 naufrágios, então não era uma tarefa fácil, a tecnologia era muito limitada, mas o navegante português, ele persistiu, e obviamente, a monarquia portuguesa via nesse empreendimento a chance de alavancar sua economia. Em 1498, essa empreitada em busca de uma nova rota para as Índias, ela chegou ao fim com Vasco da Gama chegando em Calicut. Em 1500, Cabral chega no Brasil e não é de nenhuma forma uma chegada acidental. Vamos lembrar que Colombo, em 1492, apesar de imaginar estar nas Índias, já tinha chegado em solo americano. Foi Américo Vespúcio, né, que confirmou que se tratava de um novo continente, mas Colombo já estivera em nossas terras. Portugal consolida-se então como uma potência, ou talvez a única potência ultramarina, e na costa da África faz uma série de feitorias que serviam de entrepostos comerciais e fortificações, uma intensa troca comercial, comércio de metais preciosos e principalmente o controle da principal rota, então, de especiarias. E a Espanha? O que acontece com a Espanha? A Espanha se forma como nação depois de Portugal, em 1469, mas só consegue expulsar definitivamente os mouros do seu último reduto, que era Granada, em 1492. E é em 1492 que Colombo chega à América. Colombo já tinha apresentado um plano muito ousado aos portugueses, que foi rejeitado anteriormente aos próprios espanhóis, também rejeitado. Em 1492, talvez pelo otimismo de finalmente expulsar os mouros da península, a coroa espanhola concedeu a Cristóvão Colombo financiamento para essa ideia que parecia um pouco maluca. Chegou para o rei espanhol, Fernandão, e falou o seguinte: eu vou sair aqui em direção oeste e vou chegar do outro lado nas Índias. Ou seja, ele imaginava que a Terra era esférica. Colombo em 1492. E tem essa galera aqui de hoje em dia defendendo a tal da Terra plana. Né? Enfim, não vamos entrar nesse mérito não, mas por favor, né? Colombo não veio apenas uma vez na América e morreu convencido de que tinha chegado às Índias. E um outro marco da navegação espanhola também, ou seja, desse empreendimento da coroa espanhola, é a viagem de circunnavegação do Fernão de Magalhães entre 1519 e 1522. Ele morreu durante a viagem, na fase final, mas ele conseguiu dar a volta ao globo navegando. Contornou por baixo da América do Sul, chegou às Índias, fez o périplo africano pelo lado contrário e voltou à Espanha. Vou voltar a falar, pessoal da Terra plana, por favor, por favor. Mike Parrudo apresenta Como Não Morrer na Terra Plana. 4. Não vão todos para lá. Esse cuidado é um esforço que precisamos fazer coletivamente se quisermos evitar um desastre global. Se muitas pessoas resolverem ir até um dos lados da Terra, ela com certeza se inclinará e todo mundo vai cair. Todo o mundo vai cair. Hudson, Inglaterra, França, como que ficou?
Essas nações elas se formaram um pouco mais tarde, porque principalmente Inglaterra e França estiveram envolvidas na Guerra dos 100 Anos. A Inglaterra depois teve que vivenciar uma guerra civil. A Holanda, que foi uma potência marítima durante muito tempo, teve que lutar pela sua independência da Espanha. Era basicamente um feudo espanhol. Então elas são expansões ultramarinas tardias. Essa questão entre Portugal e Espanha ela vai gerar algumas rivalidades, porque em 1493 assina-se a bula Intercoetera e define-se que cruzaria uma linha imaginária a 100 léguas a oeste de Cabo Verde, o que estivesse a oeste pertenceria ou seria de exploração espanhola e a leste de Portugal. O detalhe é que quem editou a bula era um papa espanhol, e a Espanha safadinha ali, mesmo sem saber que se tratava, né, sem ter a certeza que se tratava de um novo continente, tentou dar o tombo em Portugal. Portugal, mesmo antes de chegar ao Brasil, falou, não, de jeito nenhum, a gente tem que rever isso. E a revisão dessa bula é o Tratado de Tordesilhas, de 1494, que estabelece a linha imaginária a 370 léguas da ilha de Cabo Verde e consolida, né, futuramente as possessões de Portugal aqui no Brasil. A gente sabe que essa linha vai ser superada durante o período colonial português em nossas terras, mas isso é assunto para um outro momento. Quando as demais nações se lançaram ao mar, o Tratado de Tordesilhas foi muito questionado. E a galera começou a perguntar, cadê o testamento que disse que o mundo tem que ser dividido entre portugueses e espanhóis? Isso explica a colonização inglesa no norte da América, isso explica as invasões holandesas e francesas em território brasileiro, a colonização francesa no Canadá e em parte da América Central. O Tratado de Tordesilhas não era reconhecido pelas demais nações quando elas se lançaram ao mar. E se a gente pensar em consequências gerais para as grandes navegações, a gente tem que ver que houve um processo de integração. Europa, América, Ásia, África, porém uma interação sempre desequilibrada onde houve a prevalência do eurocentrismo. Os europeus nunca estiveram tão abertos a assimilar a cultura dos outros povos como eles queriam impor a sua própria. Outro ponto é a decadência do comércio, né, pelas cidades italianas, e há também uma ideia prévia de globalização. A globalização é um fenômeno sempre em movimento. Qualquer tecnologia que a gente insere hoje no nosso cotidiano dinamiza o fenômeno da globalização. E outro ponto que a gente pode destacar é o desenvolvimento ou o fortalecimento da escravidão nos moldes capitalistas. Tem muita gente que gosta de passar pano na escravidão. Mas escravidão existe desde a antiguidade, escravidão existia entre as tribos africanas e tudo mais, e gosta de fazer essa relativização que eu acho um pouco maldosa. É nesse desenvolvimento das nações europeias, dos estados europeus, que a gente vai ver a escravidão assumindo essa feição da lucratividade do tráfico. E, obviamente, associado e com o respaldo das instituições da época, a ideia de que o negro, um desalmado, poderia sofrer esse tipo de abuso. É a maior imoralidade da história da humanidade e, infelizmente, no Brasil nós persistimos com isso até 1888 e as cicatrizes e as feridas estão abertas até hoje. Então, cuidado com quem tenta relativizar a escravidão, ok? E não dá para esquecer que o sistema colonial, a base disso tudo, são as grandes navegações. O sistema português, a colonização portuguesa aqui no Brasil, aquilo tudo que nós conhecemos como América Espanhola, as 13 colônias e a tal da negligência salutar inglesa, enfim, o ponto de partida está aí. Pessoal, esse é um assunto fácil, leia um bom capítulo de um bom livro, estude, aqui foi um resumão, um apanhado geral. Se você gostou do vídeo, curta, dê o seu like, compartilhe, acompanhe o canal, nós estamos aqui para ajudar. Siga também nas redes sociais e um beijo para todos.